Estamos de volta. Uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, Romanos capítulo 6, versículo 23. Nós estamos aqui conectados no Facebook da Igreja Presbiteriana de Pirangi e depois no canal Palavras e Obras. Se você não é inscrito ainda no canal, você pode se inscrever e participar também, compartilhando e abençoando a vida de outras pessoas. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, o preço do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses dias eu recebi de um amigo pastor pelo WhatsApp dele, pastor Adilson, que Deus o abençoe, seu ministério, sua família. Ele enviou aqui um texto do pastor Ailson. Eu quero ler aqui, bem interessante, ele falando sobre coronavírus e o pecado. A diferença entre os dois. Ele coloca o texto: porque o salário do pecado é a morte. Vivemos em uma situação muito delicada. O mundo todo geme debaixo do poder do coronavírus. Um medo sem descrição tomou conta da humanidade. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de ficar sem dinheiro, desespero total. Mas existe um vírus presente na sociedade desde o princípio do mundo que nem se compara com o coronavírus. Seu poder é letal e é incomparavelmente maior que o coronavírus. E o incrível é que as pessoas não se importam com ele. Convivem com ele numa boa, sem se preocupar com os danos que ele causa e que são muito maior que os danos que o coronavírus causa. Vamos fazer uma comparação entre o coronavírus e o pecado. O coronavírus é agente natural usado por Deus. O pecado é um agente espiritual usado pelo diabo. O corona mata somente o corpo. O pecado mata o corpo e a alma. O corona afasta os homens dos homens. O pecado afasta os homens de Deus. O corona causa danos físicos. O pecado causa danos espirituais, morais, éticos e outros. O corona atinge apenas algumas pessoas. O pecado é universal e atinge a todos os seres humanos. O corona tem cura, nem todos os infectados morrem. O pecado é incurável pelos recursos humanos. O corona leva ao cemitério. O pecado leva ao cemitério e ao inferno. O corona causa consequências físicas reversíveis. O pecado causa consequências físicas na alma irreversíveis. O corona pode ser curado pelo homem. O pecado só Jesus pode curar. Só Jesus pode curar essa enfermidade mortal que nos atinge. Diante dessas verdades, o que deveria preocupar mais aos homens? É a pergunta. Diante dessas duas verdades, o que deveria preocupar mais os homens? O pecado, é claro que é o pecado, que deveria mais preocupar os homens. E por que não se preocupa então com o pecado? Porque o pecado cega o homem e o impede de ver a sua doença mortal. Então eu achei muito interessante essa reflexão desse pastor sobre coronavírus e o pecado. E esse texto que nós acabamos de ler da palavra de Deus diz que o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. As pessoas deveriam de fato temer a consequência, não só a consequência, o que causa o pecado na vida delas, porque um vírus, isso aí
Apenas é um alerta de Deus para todos nós. Mas o pecado, se não for curado, essa doença morta, essa enfermidade espiritual na minha e na sua vida, nós estaremos condenados ao inferno. E aí eu quero perguntar para você, você está preparado então? Você quer a cura? Se você chegar num estado de risco, de morte, você está preparado? Se você morresse, para onde você iria? Para onde você iria se você morresse? Para o céu ou para o inferno? Talvez você diga, eu vou para o céu, porque eu sou uma boa pessoa, eu nunca fiz mal para ninguém, eu não matei, eu não roubei, eu sou um bom pai de família, um bom cidadão, então eu vou para o céu. Deus tem para mim um lugarzinho lá no céu. Ou talvez você diga, eu acho que eu vou para o inferno, para mim não tem salvação. Bom, nesses dois casos, seja para você que está pensando que vai para o céu pelas suas boas obras, ou para você que diz que para você não tem salvação, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu quero contar para você o Evangelho usando os 5 dedos da sua mão. Primeiro, o positivo aqui, dizer essa boa notícia para você que a salvação é de graça. A salvação é de graça. A palavra de Deus diz, porque pela graça sois salvos. Se eu e você, ao entrarmos no céu, não será por causa das nossas boas obras, mas será pela obra de Jesus Cristo lá na cruz. É de graça. Então a primeira coisa que quero que você grave no seu coração, grave na sua mente, a salvação é de graça. Por que o polegar? Por que o positivo aqui? Muitos já usaram, eu inclusive, usa esse dedão aqui para pegar carona. E a carona, geralmente ela é de graça, né? Você não paga por uma carona. Então, só para lembrar, fazendo essa comparação, o positivo aqui, lembrando da carona que você está pedindo, a carona é de graça, né? Então, grave no seu coração, a salvação é de graça. Eu e você não temos que pagar absolutamente nada para sermos salvos, porque já foi pago por Jesus Cristo. Então, grave no seu coração, a salvação é de graça. Daqui a pouco, mais na frente, eu vou falar o que nós precisamos de fazer. Mas o que você precisa ter no seu coração, primeiramente agora, é isso. A salvação é de graça. Segundo, olhando o outro dedo aqui, né, falando do Evangelho nos dedos da sua mão, a boa notícia nos dedos da sua mão, esse dedo aqui geralmente nós usamos para acusar, para apontar para os outros, então vai lembrar que eu e você somos pecadores. Eu e você somos pecadores. Então, a palavra de Deus diz, porque todos pecaram. Romanos 3, 23, né? Diz aqui o texto da palavra de Deus, porque todos pecaram, eu, você, todos nós somos pecadores. Pecadores, porque todos pecaram, diz o texto da palavra do Senhor, e estão separados da glória de Deus. Agora, a questão é a seguinte, o quanto que eu e você pecou, quanto nós pecamos? Porque nós temos essa... a imaginação, todo mundo é pecador. Mas vamos fazer aqui uma pequena continha aqui para você entender o quanto nós somos pecadores. Imagine que você pecasse apenas 3 pecados por dia. 3 pecados por dia. A gente sabe que é muito mais porque nós pecamos por pensamentos, por palavras, por obras, por sentimentos, por não fazer o bem, né? Não é só por ação, é por omissão também nós pecamos. Então, só Deus sabe a quantidade de pecados que nós cometemos no dia, mas imagine que se fosse apenas 3 pecados por dia. No ano nós então, somando 365 vezes 3, dá mais de 1000 pecados num ano. Quantos anos de vida você tem? Você já pensou, já parou para pensar então? Quantos pecados você tem? Nós somos pecadores e muito pecadores, né? Transgressores da lei de Deus. Então esse dedo está mostrando isso aí. Lembre-se, quando você apontar para alguém acusando, mostrando o pecado do outro, lembre que você também é um pecador. Então esse dedo aqui para nos lembrar que somos pecadores. Esse outro dedo aqui, falando do Evangelho na sua mão, usando os dedos da mão, então esse outro dedo aqui para falar que Deus é bondoso, mas também é justiça. Deus é amor, mas é também juízo, Ele trará juízo também.
Deus é tão bom, vamos pensar nesse primeiro atributo aqui do caráter de Deus, do ser de Deus. Deus é tão bom que ele não destruiu a humanidade. Porque há tanto pecado. Imagine Deus olhando no céu, Deus que conhece todos os corações, Deus teria destruído, né? Toda a humanidade. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas, em segundo lugar, Deus é também justiça. Deus é justiça. E um dia ele vai julgar, né? Ele vai julgar os pecadores. E aí? Se eu e você somos pecadores, a gente nem tem ideia quantos pecados nós já cometemos. Então, como é que a gente vai escapar dessa agora? Deus fará justiça e juízo, e agora? Como fica a nossa situação? Porque Deus não pode simplesmente olhar para os nossos pecados e fechar os olhos e falar, não, vou fazer de conta que eu não estou vendo. Deus não pode fazer isso, ele é um justo juiz. Ele é um justo juiz. Agora então entra o quarto dedo aqui falando do quarto dedo aqui da sua mão, né? O dedo da aliança, que vai falar da aliança que Deus fez com o homem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A aliança de Deus, através do Senhor Jesus, é que nos traz a solução desse conflito. Nós, pecadores, diante de um Deus santo e justo, como nós escaparíamos? Somente Cristo, sendo nosso intercessor, nosso mediador, nosso advogado, nós podemos então ter a libertação, a salvação. Então, a salvação é de graça, eu e você somos pecadores, Deus é bondoso e justo, e Cristo pagou o preço do meu pecado, o seu pecado lá na cruz. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Romanos capítulo 8, versículo de número... Romanos 5, 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Olha, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não existe outra maneira. Lembra? Não existe outra maneira de podermos entrar no céu, na vida eterna, se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outra que pode te levar ao céu a não ser o Senhor Jesus Cristo, porque lá na cruz Ele pagou o meu e o seu pecado. Muito bem, a salvação é de graça. E agora? Para terminar aqui, o último dedo aqui da mão, falando sobre esse evangelho, usando os dedos da mão, a boa nova de Deus, a boa notícia de Deus usando os dedos da mão. Vamos recapitular rapidinho? A salvação é de graça, eu e você somos pecadores, Deus é bom e justo, Jesus Cristo pagou o nosso pecado, e o último, pela fé nós herdamos essa bênção, a bênção da salvação, que é de graça. Pela fé nós tomamos posse, nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Pela fé. E sendo o menor dedo, por mais que a sua fé seja pequena, mas se é uma fé verdadeira. O que é uma fé verdadeira? Que coloca inteiramente em Jesus Cristo a sua confiança para ser salvo. Não é no que você faz, no que você deixa de fazer, mas naquilo que Jesus fez por você. Essa é a sua confiança inteiramente. E confiar é você de fato descansar. Descansar. Não ficar aflito, ai meu Deus, se eu morrer, eu não sei se eu vou para o céu, para o inferno. Não, você descansa na obra de Jesus Cristo perfeita para a sua salvação. Então, quando nós nos arrependemos, confessamos dos nossos pecados e cremos em Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu o presente da salvação que é de graça. Então, aí... Romanos capítulo 6, versículo, a parte B do versículo, né, se cumpre na sua vida. Porque a parte A do versículo diz, porque o salário do pecado é a morte. Que eu e você vamos receber
como preço, como pagamento do nosso pecado é a morte, morte eterna para aquele que não crê em Cristo Jesus. Mas se você creu, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se você não fez, faça isso agora então. Se você já fez, agradeça a Deus. E confie no Senhor e descanse no Senhor. Essa é a maior bênção que todos nós, seres humanos, podemos receber. Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada adiantou. Então vamos agradecer a Deus porque nós temos a maior bênção que nós podemos receber. A salvação, a vida eterna. A vida eterna. Que a sua esperança não esteja simplesmente nessa vida. Se a nossa esperança se limitar apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes dos seres humanos. Mas se a sua esperança é eterna, está firmada em Cristo, de fato você é bem-aventurado, você é abençoado por Deus. Eu convido você a fazer uma oração comigo agora então. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você, de onde você está, quiser entregar a sua vida a Jesus Cristo, confessando Ele como seu Senhor e Salvador, faça isso. Ele está ouvindo a sua oração, mesmo que silenciosa, só no seu coração. Você entregando a sua vida a Jesus, Deus está te vendo, aonde você está. E você que já fez isso, agradeça a Deus e ore pela vida das outras pessoas. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, por essa salvação maravilhosa que o Senhor nos deu, que é de graça, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque, meu Deus, essa é a nossa esperança. Sabemos que um dia, quando a morte chegar, nós temos a certeza da vida eterna, que nós estaremos para sempre com o Senhor no céu, não pelas nossas próprias obras e méritos, mas pelos méritos de Cristo. É firmado nele, é confiando na obra dele lá na cruz, que pagou todos os nossos pecados. Então, Senhor, todos que agora se voltam para Ti em oração, entregando as suas vidas a Ti, ó Deus, ouve a oração dessa pessoa que agora se volta para o Senhor, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ouve, ó Pai, e acolhe essa vida, meu Deus, perdoa os pecados e que a sua fé seja firmada em Ti. Meu Deus, e para aqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, ó Deus, nos ajude a crescer a cada dia na nossa confiança, na nossa fé, no nosso amor pelo Senhor. E assim todos nós, unidos em Cristo Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer ainda uma oração e que você possa receber também a bênção. Vamos pedir a Deus por todos aqueles que estão nesse combate contra esse vírus, em nome de Jesus. Senhor, nesta hora nós queremos te pedir também por todos os profissionais de saúde, por todos, ó Deus, que estão combatendo esse vírus, ó Deus, coronavírus, o Covid-19, ó Deus, por todas as famílias que estão muitas vezes preocupadas, ó Deus, muitos com medo, ó Deus, que a Tua graça alcance cada coração, que o Senhor venha transformar, ó Pai, o Senhor abençoa nossas cidades, nosso país, o mundo, Senhor, onde quer que esteja uma pessoa que se volta para Ti, ouve a oração de cada um, tenha misericórdia. Nós te pedimos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.